A paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? A Bíblia nos conta, no livro de Êxodo, no capítulo 1, no versículo 12, a Bíblia diz da seguinte forma: Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Qual é o contexto disso aqui? A Bíblia nos conta a história do povo de Israel, do povo de Deus. E Êxodo, no capítulo 1, começa contando sobre, no caso, os descendentes de Jacó no Egito. E a Bíblia vai nos contar que, no caso, José morre no Egito e tudo mais, ele se tornou governador, mas enfim, ele morre. E se levanta um faraó no Egito que não conhecia José e nem a sua história. Mas ele começa a observar o povo hebreu, o povo de Deus no Egito, no meio do povo egípcio. E ele começa a perceber que o povo hebreu se multiplicava e crescia muito. E temendo que o povo hebreu crescesse de uma forma tão, grande, a ponto deles talvez se juntarem com outros povos e guerrearem contra os egípcios e vencerem, esse faraó, basicamente, ele fala, então eu vou colocar, digamos assim, chefes sobre esse povo hebreu. Aqui a Bíblia nos conta, que, no caso, ele colocou maiorais de tributos. A Bíblia define dessa forma. E aí ele começa a subjugar o povo de Deus, o povo hebreu, com muita servidão. Só que a Bíblia nos conta que ao invés do povo hebreu, começar a diminuir o crescimento, ao invés deles começarem, digamos assim, a perecer, eles começam a crescer ainda mais. Olha só o que Deus está falando conosco através dessa palavra. A Bíblia diz, o versículo que eu li diz da seguinte forma: quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Ou seja, Faraó foi lá, começou a colocar servidão, começou a colocar tributo sobre o povo de Deus, sobre o povo judeu, sobre o povo hebreu. E o que aconteceu foi que o povo começou a crescer mais, começou a se desenvolver mais. E aí no capítulo 2, a Bíblia nos conta que Faraó, tentando frear de todas as formas o crescimento do povo hebreu, ele dá ordem às parteiras do povo hebreu, no caso Sifrá e Puá, que era o nome das parteiras, para que matassem os meninos homens, que nascessem dos hebreus. Logicamente as parteiras não fizeram isso, temeram a Deus e não fizeram isso. E a Bíblia nos conta que diante disso, fala que o povo aumentou e se fortaleceu muito, aqui no versículo, no mesmo capítulo 1, na verdade, E no versículo 20 diz: portanto Deus fez bem às parteiras por não terem matado os bebês. E o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Ou seja, olha isso. O faraó queria matar os bebês para que o povo hebreu não crescesse mais. E o resultado foi que as parteiras não obedeceram essa ordem e o povo ainda cresceu ainda mais. A Bíblia fala, o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aqui tem algo poderoso para nós compreendermos aqui nessa palavra. Todas as vezes que nós somos pressionados, que são colocados sobre nós, uma servidão, digamos assim, aqui no caso do povo era tributos e uma servidão, o faraó castigando eles e tudo mais, depois mandando até matar os bebês para frear de vez o crescimento deles, o que não deu certo, continuaram crescendo ainda mais. E muitas vezes a nossa vida é assim, se levantam pessoas contra nós, querendo, digamos assim, cortar o nosso crescimento, nos ver prosperando, nos ver crescendo e querem nos parar. Às vezes são os nossos, às vezes são da nossa família, são da nossa parentela, tem o nosso sangue nas veias, mas se levantam tentando parar o nosso crescimento, E muitas vezes, diante da pressão da situação, ou seja das adversidades da própria vida mesmo, nos pressionando e tentando nos cortar o crescimento, a gente pensa que vai, digamos assim, diminuir o crescimento ou até mesmo sucumbir. Mas Deus, ele é tão perfeito em tudo que faz, que quanto mais nós somos pressionados, às vezes a gente nem percebe.
mas mais a gente amadurece, mais a gente cresce, mais a gente prospera diante da pressão, diante, sabe, daquela situação toda que parece que vai nos consumir, mas na verdade não nos consome. Na verdade nos faz crescer mais, assim como o povo hebreu, que era pressionado pela servidão, que era pressionado pelos tributos, que o faraó queria matar os seus bebês, e o povo cresceu ainda mais. E o povo se desenvolvia ainda mais. Estavam na servidão, estavam longe da sua terra, estavam, sabe, na terra do Egito, mas cresciam e se fortaleciam cada vez mais. E que a palavra que Deus tem para você hoje, que está aqui assistindo esse vídeo, é: diante da, sabe, da servidão, diante da pressão da situação, você não vai sucumbir, você não vai parar, mas você vai crescer ainda mais e você vai frutificar ainda mais. E todo esse processo vai fazer com que no final de tudo isso você prospere ainda mais. Porque no fim, Deus levanta Moisés no meio de toda essa situação. Um bebê é poupado da morte. O nome dele era Moisés. Formoso, a Bíblia nos diz que ele era formoso. E esse homem lá na frente viria a ser a pessoa que tiraria o povo hebreu do Egito e conduzindo eles à terra prometida. Enfim, e sairiam do Egito, sabe, com pendentes de ouro e tudo mais, extremamente prósperos, sabe? Então, isso que Faraó tentou fazer, sabe, colocando o povo numa servidão extrema, tentando matar os bebês, sabe, tentando subjugar o povo de todas as formas, isso não adiantou nada, mas só fez o povo crescer ainda mais. E no meio de tudo isso ainda nasce aquele que libertaria o povo de Deus da servidão no Egito, que foi Moisés. Isso tem até um parêntese com nós como igreja, porque nos primórdios, na igreja primitiva, quanto mais pressão, sabe, tentaram matar Jesus Cristo para que esse evangelho, sabe, salvador, não alcançasse mais vidas. Sabe, os fariseus, os saduceus, os sumos sacerdotes, os príncipes das sinagogas, sabe, a elite judaica vendo esse homem que era carpinteiro, chamado Jesus Cristo, vendo esse homem curando, vendo esse homem, sabe, realizando inúmeros milagres e se tornando alguém famoso, alguém conhecido, que multidões o seguiam, eles olham para esse homem com ira, sabe, e não crendo que ele era o Messias, aquele que viria salvar os judeus e tudo mais, não crendo que ele era o Filho de Deus, começa a ter ira de Jesus Cristo, sabe, buscando a sua morte. Buscando a sua morte por quê? Porque ele fez algo mal ou porque ele errou? Não. Porque simplesmente rejeitaram ele, sabe? Enfim, e mataram Jesus Cristo. Ponharam ele numa cruz, vituperaram o Mestre. Mas nada disso foi capaz de parar o Evangelho, porque diante de tudo isso, Jesus Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou. E mais de 2000 anos depois, tem alguém gravando um vídeo aqui falando de Jesus Cristo. Ou seja, tentaram matar, tentaram oprimir, tentaram de todas as formas parar esse evangelho da cruz. Não deu certo. Quanto mais pressionou, mais cresceu. E hoje a igreja é o que é. Milhões e milhões de pessoas conhecem a Cristo e seguem a Ele. Só que lá nos primórdios, em Êxodo, já falava a respeito do povo hebreu e de alguém se levantando, tentando parar o que Deus queria fazer. Mas o povo cada vez mais crescia. E essa é a palavra de Deus para você. Quanto mais te pressionarem, quanto mais tentarem te parar, quanto mais tentarem a todo custo, sabe, te travar, você vai crescer ainda mais. Você vai frutificar ainda mais no reino de Deus. Você vai prosperar ainda mais. Eu falo em todas as áreas. Tanto financeiro, tanto familiar, tanto espiritual. Nada vai te parar. A pressão é o que é necessário para que você cresça e para que você desenvolva ainda mais. Talvez na tua zona de conforto você não vai crescer. No trabalho dos teus sonhos você não vai crescer. Na faculdade dos teus sonhos você não vai crescer. Mas às vezes Deus te levando até por um deserto, por um período de tempo. Você vai ver o quanto você vai crescer e depois você vai voltar ainda mais forte. Viva os sonhos de Deus. Viva as promessas de Deus. E não se esqueça, quanto mais pressão, mais crescimento. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe.